Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, estamos festejando aquilo que é o coração da nossa igreja e da nossa vida cristã. Estamos celebrando a festa do Corpus Christi, o corpo de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. Que fonte, que alimento, que modelo da nossa vida cristã. Tudo tende para este momento do encontro com Cristo ressuscitado, que se doa a nós, que se comunica, que nos doa a sua vida. Foi o mesmo Cristo, nós sabemos, que nos convidou a fazer assim, como acabamos de ler na segunda leitura: isto é meu corpo, fazei isto em minha memória. Este é o meu cálice, o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Então, é o mesmo Cristo que nos convida para que aprendamos de Jesus as lições que Ele nos dá na Eucaristia. É na Eucaristia que se realiza de um modo especial aquela promessa que Jesus nos deixou antes de ir embora na ascensão. Eu estarei com vocês em todo momento até o fim dos tempos. É verdade que o Senhor está presente em várias formas, está presente na palavra que escutamos. Ele é a palavra de vida eterna. Está presente no irmão, sobretudo no menos favorecido, no mais sofrido. Aquilo que vocês fazem a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Mas de um modo especial, com uma presença viva e real, está na Eucaristia. E a característica da Eucaristia é que Ele está como, lembrando a Páscoa, aquele que se doa a nós, aquele que se comunica totalmente na sua integralidade. Nos doa o seu corpo, nos deu o seu sangue, nos doa a sua vida. Então, cada vez que nós celebramos a Eucaristia, é a vida de Cristo que nós recebemos com todo o poder pascal. Essa força que o fez instrumento de vida vitoriosa. A palavra de Deus que escutamos agora nos faz ligar sempre a vida com a Eucaristia. O maior perigo e o maior pecado, talvez, que podemos ter nós cristãos, é receber a Eucaristia, participar, celebrar a Eucaristia e depois não levar isso na vida. Não viver isso na vida de todos os dias, com as pessoas, como se fôssemos cristãos durante o tempo da celebração e depois no nosso dia a dia nos esquecemos. Não podemos repetir o gesto de Jesus na Eucaristia que fazemos, não repetindo aquilo que Ele nos mandou na última ceia, que é um gesto de partilha e de comunhão, de união profunda entre nós. E depois alimentar no nosso dia sentimentos de desunião, desprezar alguém, ver alguém que sofre e passa necessidade e eu não sentir-me obrigado a ajudar em base ao mistério da Eucaristia. A Eucaristia é o contrário de toda essa mentalidade individualista, de preconceitos, de egoísmo, de cada um para si, que em algum modo a cultura que vivemos nos quer fazer viver. Na primeira leitura, se vocês lembram, aparece esta figura misteriosa, Melquisedeque. Ele é rei
e é sacerdote. E está vindo Abraão com os seus homens de uma luta, estão cansados, famintos, e ele sai ao encontro deles com o pão e com o vinho. Não conhece eles, aliás, talvez são inimigos, porque Abraão era um invasor, entre aspas, daquela terra. Mas ele oferece a este grupo de pessoas o que tem. Melquisedeque é sempre um sinal de Jesus, sumo sacerdote, rei e sacerdote. E ele, oferecendo o pão e o vinho, nos lembra também todos os sacerdotes de todos os tempos. Mas, sobretudo, o que nos ajuda a compreender é esta doação, esta partilha, este sentir a necessidade do irmão e ir ao encontro das suas necessidades. É o que nós queremos viver no banquete eucarístico e no dia a dia, como continuidade do banquete eucarístico, onde nós recebemos do Cristo, do seu corpo e sangue, o alimento para todas as necessidades, para todos os momentos da nossa vida que estamos vivendo. Na segunda leitura, é a narração mais antiga que temos da instituição eucarística, que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, como vimos, não é aquela dos evangelhos. Paulo escreveu esta carta antes que os evangelistas o evangelho. E Paulo fala da instituição da Eucaristia, leva esse tema a uma comunidade que estava em conflito, que estava em divisão, que estavam acusando uns com os outros, que se estavam separando. E ele fala, mas como? Jesus fez isto antes de morrer. Nos deu o seu corpo e o seu sangue, para que vivamos unidos a Ele e unidos entre nós. E cada vez que nós celebramos isso, temos que viver isso. Não podemos celebrar e não viver. Aí, Paulo vai continuar, nós nos limos, dizendo, quem come o pão eucarístico e depois discute, se afasta, acusa o irmão, não é digno da Eucaristia. Não come e participa dignamente da Eucaristia. Vocês veem como a Eucaristia, viver, participar, é um grande dom e benefício, mas também um compromisso que nos questiona o modo como vivemos como cristãos. Para nós que a Eucaristia é fonte de todo bem. Depois vimos no Evangelho se narra a multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus faz o gesto eucarístico, mas a igreja nos coloca esse milagre para nos ajudar a entender mais uma vez o sentido profundo da Eucaristia. O povo caminha cansado, é atardecer, todo dia seguindo Jesus. E os apóstolos se lavam as mãos, manda eles embora, é noite, devem estar cansados, precisam comer. E Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. A vossa missão pouco antes tinha enviado seria em missão, a levar a palavra, mas também que tens que levar tudo que sacia as fomes do ser humano, a fome material, a fome existencial, a fome de paz, de amor, tudo isso, quem segue a Jesus, quem está a serviço de Jesus, pode levá-lo aos irmãos. E eles experimentam como, através da presença de Jesus, podem ser multiplicadores daquele amor, daquele pão de vida que é Jesus. E essa é a nossa missão, nós recebemos o pão de vida para ser multiplicadores da vida com os nossos irmãos. Nós recebemos todas as graças e bênçãos de Jesus na Eucaristia para poder levar isso aos irmãos mais necessitados.
Os apóstolos falam, nós somos somente temos uns peixes e uns pães e uns peixes. Só temos isso. Precisaria comprar. Acham que com o dinheiro é que se vai resolver as coisas. Não, Jesus diz, tem isso, dar isso. Quando damos o que temos, quando partilhamos o que o Senhor nos deu, todo mundo ao final fica satisfeito. E essa é o que o Senhor nos pede como vivência da experiência da Eucaristia. Às vezes não podemos dar dinheiro, às vezes podemos partilhar alguma coisa material, mas sempre podemos partilhar um sorriso, uma visita de consolação, um gesto de presença e de amor, de companhia às pessoas, um gesto de acolhida, de comunhão, de amor. Sempre o Senhor nos convida, nós que participamos da Eucaristia, dai-lhes vós mesmos de comer. Dizia que todo este milagre Jesus faz num contexto eucarístico. Elevou os olhos para o céu, abençoou, partiu o pão e o deu aos discípulos para que distribuíssem. O que fazemos na Eucaristia? Para nos dizer que a nossa vida de cristão, sobretudo uma vida doada, como aquela do Cristo que recebemos, sobretudo os gestos de partilha, indo ao encontro das necessidades dos irmãos, sobretudo os momentos de comunhão que superam divisões e outras coisas, é na Eucaristia que nós aprendemos, é na Eucaristia onde nós nos fortalecemos, é na Eucaristia onde nós temos a força e a graça para viver isso. A Eucaristia é assim a fonte de toda a nossa vida. Por exemplo, neste ano é o ano vocacional. A Eucaristia é a fonte de todas as vocações. Nós pensamos que a Eucaristia é só fonte para o Padre, que celebra a Eucaristia, que leva Jesus Eucarístico aos outros. Não. Para os religiosos que se querem consagrar a sua vida a Jesus Eucarístico, como Jesus se doa todo a nós mesmos, o consagrado se doa a todos. Mas é também para a família. A Eucaristia é comunhão e não existe uma maior força de união e de comunhão que a Eucaristia. É a Eucaristia a fonte de todos os ministérios leigos, de todas as atividades da igreja, de toda pessoa que, como Jesus, quer se doar para levar a vida, para levar Jesus, para dar-lhes nós mesmos o que eles precisam, que nos vem dado de Jesus. É na Eucaristia onde aprendemos a viver bem a nossa vocação, a exemplo de Jesus, onde nos fortalecemos na nossa experiência e onde invocamos, agradecidos pelos ministérios, pelos sacerdotes, diáconos, vida consagrada, pelas várias vocações, pelas famílias que temos, mas pedimos que continuem enviando operários para a sua messe, porque a messe é muita e os operários são poucos. É isso que em todas as situações nós podemos fazer referência à Eucaristia. E por isso que hoje, de um modo especial, Corpus Christi, além de celebrar a instituição da Eucaristia Quinta-feira Santa, a Igreja celebra num dia depois do tempo da Páscoa, celebra este mistério, porque quer manifestar publicamente que Jesus, Eucaristia é o centro, o coração é a fonte de todo o bem da Igreja, e é o centro e o coração de cada um de nós. E passamos pelas ruas para dizer que o mistério que celebramos na Eucaristia temos que levá-lo no nosso dia a dia, nas nossas ruas, nossas casas, nas nossas famílias, nos ambientes de trabalho, de estudo, de lazer. Aí tem que se manifestar o amor infinito de Jesus e nós levá-lo ao coração de todas as pessoas.
Por isso a procissão que fazemos nos recorda o nosso caminhar. O povo de Deus que caminhava no Antigo Testamento recebe o maná, o alimento que lhe dá força, e a nuvem que o conduz. Nós recebemos não um alimento externo, mas o mesmo Jesus. Ele caminha conosco, Ele se faz alimento, Ele é o ponto de destino do nosso caminhar. E tudo isso celebramos aqui na Eucaristia. Que Maria, Mãe das vocações e Mãe de Jesus, ela é a primeira que levou o corpo e o sangue de Jesus no seu corpo, na sua pessoa. Nos ajude realmente a acolher sempre Jesus Eucaristia e a levá-lo, doá-lo aos irmãos, através do serviço, da partilha, da comunhão, vivendo plenamente a nossa vocação e discernindo os chamados e os apelos que o Senhor nos faz para viver como Ele e ser instrumento dEle, dando de comer o pão da vida que é Jesus aos nossos irmãos. Que assim seja. Amém.